primeira página de hoje é sobre um assunto que vai despertar polêmica, já está dividindo opiniões, mas que eu particularmente acho que se trata de uma decisão absolutamente pessoal, individual e que tem que ser respeitada por mais que a gente goste dessa pessoa. E eu estou falando do nosso querido Marcelo Rezende, que abandonou o tratamento de quimioterapia. Ele fez uma única temporada, uma única sessão, os únicos 7 dias e depois avisou que não ia fazer mais a quimioterapia para tratar, para combater o câncer que ele tem no fígado e no pâncreas também. Então essa atitude que hoje foi noticiada na Folha de São Paulo pelo o site do Daniel Castro TV Notícias, né? Notícias na TV, na verdade, é uma coisa que está tendo uma repercussão muito grande, porque quando você foge, vamos dizer assim, de um tratamento tradicional e que surte efeito, todo mundo, a primeira reação é realmente ficar muito preocupado. Nossa, e agora? Sem quimioterapia, a doença pode se alastrar, de repente, né, ele fica distante da cura, mas esse questionamento ele já fez com ele mesmo. E é esse o que vale. Eu acho que a gente tem que respeitar a decisão do Marcelo Rezende e entender o que é que ele vai fazer daqui para frente. Quimioterapia, ele já disse, não faço mais, porque é uma coisa realmente, a gente sempre fala, é penosa. E vocês se lembram, quando ele fez a primeira vez, ele diz, dão umas drogas pra gente que ao invés de curar, parece que vai matar. Lembra que ele falou isso? E é essa sensação que ele não quer ter mais, e aí ele resolveu parar com isso, avisou, a decisão é dele, ele refletiu, ele tomou esse caminho e não pretende voltar atrás. Agora vocês devem estar perguntando, mas ele vai ficar só com o tratamento espiritual? Não, ele vai para um tratamento alternativo. E o que é esse tratamento alternativo que o Marcelo Rezende vai fazer? É um tratamento chamado dieta cetogênica. Muita gente conhece como dieta da carne, dieta da proteína, aquela que te faz emagrecer de uma maneira mais rápida. Você pode ingerir muita proteína e muita gordura. E é essa dieta que ele vai fazer, que é recomendada por um dos grandes médicos brasileiros, o Dr. Lair Ribeiro, para tratamento de câncer. Por quê? Porque o Dr. Lair diz, não é? E tem outros médicos internacionais que também afirmam isso, que os tumores de câncer, eles se alimentam do açúcar, eles se alimentam da glicose. E é exatamente isso que não existe na dieta cetogênica, a base da proteína, seja de carne, que tipo for, e de gorduras, porque aí não entra glicose e os tumores acabam morrendo de inanição. Eles não têm o alimento, eles não sobrevivem, e esse seria um caminho menos sofrido, menos desgastante, não é, do que a quimioterapia. Ele quer pagar para ver, ele quer correr o risco, e eu acho que é uma decisão que é absolutamente dele. Cada um sabe o que quer fazer da própria vida. Ele não gostou da quimioterapia, ninguém gosta, claro, ele não quer repetir e ele encontrou um caminho alternativo de tratamento. Então ele vai fazer essa dieta alternativa e vai continuar com o acompanhamento dele espiritual, tratamento espiritual, lá em Minas Gerais, como ele já disse, que faz e que continua fazendo, e esse ele não vai abandonar. A grande âncora do Marcelo Rezende nesse momento em busca da cura é justamente a força espiritual, né? A fé com que ele se agarra em Deus, em que ele acredita nessa cura, e isso tem mantido ele de pé, feito refletir bastante e tomado decisões em relação a esse tratamento, o que ele quer fazer no combate à doença dele. E aí ele chegou a essa conclusão: vou abandonar a quimioterapia. Os grandes cancerologistas, os especialistas na doença, dizem o seguinte: olha, essa dieta cetogênica mal ela não faz. Então, normalmente os cancerologistas, eles não proíbem, mas o que eles pedem? Faça dieta, faz tratamento espiritual, mas continua com a quimioterapia. Seria o ideal para eles, não é? O paciente tem o direito
direito de tentar um tratamento alternativo, né? O seu caminho espiritual, o seu caminho de fé, também é uma decisão individual, mas nunca abandonar o único tratamento que faz, não é, segundo eles, segundo os especialistas, um real efeito sobre a doença. Então é isso que eles não queriam que acontecesse com nenhum tipo de paciente de câncer, né? E agora isso se aplica também ao caso do Marcelo Rezende. Mas, mesmo sabendo dessa recomendação, ele ainda prefere continuar nessa decisão. E vamos esperar que ele obtenha aí bons resultados, né? De repente, para ele vai funcionar muito bem, para um outro paciente já não funcionaria tanto. Aí é de organismo para organismo, é de pessoa para pessoa, não só as decisões, mas a reação do nosso próprio corpo. Então, quem sabe para ele vai funcionar muito bem. Quem sabe vai fazer um bom efeito e ele vai se sentir muito melhor do que quando ele fez a quimioterapia. Isso também pode ser, né, uma motivação, isso também pode deixá-lo mais forte, não só fisicamente, mas também emocionalmente, para conseguir ir adiante nessa batalha. Então, é isso, gente. Eu acho que questionar, a gente questiona, se preocupar, a gente se preocupa, mas tem mais é que respeitar a decisão dele e dar a maior força para que ele siga adiante, firme e forte no tratamento que ele escolheu para ele. A vida é dele, o caminho é dele, então ele decide aquilo com que ele quer se tratar. E nesse caso, é isso que a gente acabou de falar para vocês, né? Então, como o Brasil inteiro está unido, uma corrente de fé, né? Todos os dias, e acompanha o Instagram, acompanha o Marcelo pelas redes sociais, a gente sabe que oração para ele, energia positiva, todas as boas vibrações desse mundo ele está recebendo. E isso com certeza também ajuda bastante para que ele continue aí firme e forte. E o apoio do amigo inseparável, do Geraldo Luiz, e de toda a família dele, né? De todos os colegas também. Aliás, ontem não deu tempo, mas hoje a gente coloca para vocês, que eu falei, aquela corrente de fé dos colegas do Marcelo na Record, desejando aí a cura dele. Hoje, se Deus quiser, vai dar tempo e a gente mostra isso aqui para vocês, tá certo? Bom, uma outra coisa que eu queria falar aqui para vocês, viu, gente? Tinha um assunto aqui que eu tô... mas antes de falar da Pepe, porque a coisa tá degringolando, né? Esse casamento da Pepe com a Thalita, parece que não vai ter volta mesmo. Eu queria falar do Luciano Huck, porque olha só, devido ao número de acidentes, né, que já aconteceram aí em alguns tipos de quadro, Dança dos Famosos no Faustão, muita gente já se arrebentou, e o saltimbum do Luciano Huck, com a história do Mariano, né, que deu com a cabeça no trampolim, ele tinha um coágulo, já sabia desde pequeno, e o menino fica realmente numa situação muito complicada, foi parar na UTI. Desde isso começou a se questionar, gente, tira esse quadro fora, ele é muito perigoso, né? Ele pode matar alguém ainda, as pessoas tremem de medo, como é que faz? E aí a Globo decidiu que cai fora do ar o saltimbum do Luciano Huck. Junto com o saltimbum vai cair fora do programa do Luciano um outro quadro, mas aí eu já conto para vocês daqui a pouquinho. Agora, antes de vocês chegarem, a gente estava falando do Marcelo Rezende, que desistiu da quimioterapia. Você se espantou? Espantei muito, na verdade. Todo mundo está espantado. Tá todo mundo espantado. Essa notícia repercute muito, porque as pessoas, inegavelmente, têm um carinho grande pelo Marcelo, e ele está sendo muito transparente. Como ele está sendo muito transparente e dividindo com todo mundo o processo de tratamento, ninguém fazia ideia de que ele não estava no processo de tratamento, que eu posso dizer assim, natural, o mais comum, que é o da quimioterapia. É o tradicional, né? O tradicional. Agora, eu não sou médico, claro, mas assim, eu já vi outras, não só câncer, outras doenças sendo tratadas com esse tratamento. Não dá para dizer se é eficaz ou não, mas o tratamento alternativo de reduzir a questão do açúcar, né? Porque diz que o tumor se alimenta do açúcar, mesmo, mas né? chama atenção, né? Com toda certeza, viu? Olha, segundo um médico entrevistado, deixa eu ver aqui o nome dele,
o câncer no pâncreas é considerado muito agressivo, não é? E quem explica é o médico Lucas dos Santos, oncologista do BP Mirante. Ele não critica o uso dos tratamentos alternativos, como meditação e dieta cetogênica, que é a tal dieta de proteína e gorduras, a qual o Marcelo aderiu. Mas ele ressalta que eles devem ser feitos juntamente com a quimioterapia. E o doutor diz o seguinte: não existem provas contundentes de que esses métodos tenham resultado no tratamento do câncer de pâncreas, mas como também mal ele não faz a nenhum paciente, você como médico não proíbe, apenas não recomenda com o mesmo afinco com o que indica a quimioterapia. Então eu acho que dá para ficar bem claro. Claro, os médicos eles indicam e não querem que se abra mão, mesmo para quem quer ir pelo caminho alternativo, do tratamento tradicional, que é um tratamento que sabe que surte efeito. Pode não ser 100%, mas ele surte efeito, ele é concreto, né? Mas vamos ver, depende do organismo de cada um também, né? Como disse o médico, aliado à quimioterapia, esse tratamento que ele está sendo submetido agora não faz mal. Mas assim, essa dieta da proteína é muito polêmica. Já vem de muitos e muitos anos. Até o Dr. Atkinson, dos Estados Unidos, que morreu, era adepto dessa dieta, vendeu inúmeros livros, e a gente sabe que essa dieta ocasiona alteração na pressão, problemas, quem tem problemas com muito sal, porque vai muita carne. Ela é extremamente monitorada, essa dieta. Então. E assim, é uma decisão pessoal do Marcelo, a gente tem que respeitar, como respeitamos e estamos respeitando, e vamos fazê-lo até o final, né? E vamos torcer assim para que dê certo, seja curado. Mas deixa a gente preocupado, porque a gente vê inúmeras pessoas também que abandonam os tratamentos por conta de diversas patologias, porque a gente sabe que a quimioterapia é muito agressiva. Nossa. A pessoa fica muito mal, a pessoa você fica debilitadíssimo, né? Parece que você levou uma surra. Inclusive a perda de peso, né? A gente estava acompanhando as fotos do Marcelo, o abatimento, mas se ele passou por uma única sessão, eu não posso avaliar o grau do que significa uma única sessão no corpo, em perda de peso. A sessão é de 7 dias, pois né? Durante uma semana, né? 7 dias. Agora, ele estava perdendo peso aí, principalmente por essa dieta, possivelmente, que ele já vem adepto aí, né? A questão... Eu acho que tudo foi, né? No começo, o choque, o tratamento, a dieta, tudo. Pois é, então, realmente. Como é que faz para regredir o câncer? Não é só com essa dieta que ele vai conseguir regredir. Então, o Dr. Lair Ribeiro, que é um grande médico aqui no Brasil, de forma internacional, ele recomenda a dieta cetogênica, sim, para esses casos de câncer, porque é muito simples a equação. É a história de que os tumores se alimentam de açúcar, então você tira o açúcar dessa dieta, tira o açúcar do seu organismo, eles não vão ter do que se alimentar, eles começam a morrer, os tumores começam a diminuir, até que eles realmente deixem de ficar ativo, deixe o câncer, né, acaba. Esse é o princípio. Claro que tem 1000 outras coisas aí no meio que o médico poderia explicar melhor do que a gente, mas basicamente é isso. Faz muito esse sentido, tipo de né? coisa. A explicação faz muito sentido, e a gente não pode esquecer, e eu acho que nem dá para questionar isso, que o Marcelo Rezende está sendo assistido por um time de médicos de primeira, porque recurso ele tem. Aliás, ele é muito esclarecido também. Quem está acompanhando tudo, deixa eu ver se eu acho aqui, quem está acompanhando tudo de perto, vocês sabem que é o Geraldo Luiz, né? E o Geraldo, a semana passada, se eu não me engano, ele publicou um livro que eu até tenho em casa e faz um tempo. É um livro muito bom, eu acho que quem puder, quem tiver familiar com esse problema, quem tiver com câncer, poderia ler também, que é de um médico francês e que é muito importante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vê se vocês acham, aí eu vou tentar entrar no Instagram do Geraldo. E esse médico, ele fala a mesma coisa do Lair Ribeiro, entendeu? Ele também era, na verdade, a favor. Ele começou a estudar tudo isso porque ele tinha câncer no cérebro. Ele era médico, teve câncer no cérebro e ele sobreviveu aí anos e anos justamente por conta disso. E olha, aqui no cérebro, né? Perverso, é muito complicado. E realmente, deixa eu ver aqui, realmente ele conseguiu essa coisa toda. É a dieta
Então, cadê? Mas eu tô aqui tentando achar a capa do livro, porque eu lembro que ele postou e eu falei, nossa, eu tenho esse livro, mas eu acho que ele acabou tirando. Dá uma procurada aí. Até porque que isso faz algum tempo já, a capa do livro que ele postou, Não, eu Sônia? acho que foi a semana passada que ele postou a capa do livro desse médico, não é? E ele dizendo exatamente isso. Olha, há 5 dias o Geraldo Luiz postou uma foto na internet do livro Anticâncer, Prevenir e Vencer usando Nossas Defesas Naturais, do médico francês David Servan Schreiber, que morreu em 2011, é que ele morreu. Na obra, o autor conta a própria história. Diagnosticado com câncer no cérebro, ele seguiu o tratamento com químio e radioterapia, que fizeram o tumor regredir. Porém, voltaram, não é? Com a reincidência da doença, aí o Dr. Davi buscou tratamentos alternativos, como mudanças alimentares e de hábitos de saúde. O livro do Dr. Servan Schreiber segue muitos dos preceitos do Lair Ribeiro, adotados pelo Marcelo Rezende nessa nova fase, inclusive a sugestão de cortar açúcar e carboidratos da dieta, porque carboidrato vira açúcar, né? Carboidratos da dieta e iniciar o hábito de meditação. Esse é o livro, né? Agora, tá com uma edição atualizada, eu tenho a anterior, eu tenho acho que é 2007, por aí, né? E aí o relato de um médico que lutou contra a doença e inventou uma nova maneira de viver. Esse é o livro, e esse livro é que o Marcelo Rezende leu, que o Geraldo Luiz também leu, também está lendo aí, não é? E diz o seguinte: esse médico francês pregava que os tratamentos alternativos não poderiam substituir a medicina tradicional, mas complementá-la. Ou seja, Rezende deveria continuar o tratamento quimioterápico e aliá-lo à nova alimentação e às preces, tá? Porque o Dr. Servan, ele também não elimina o lado da fé de jeito algum, ele também se segurou nisso, foi realmente para a dieta cetogênica, para cortar o açúcar, cortar carboidrato que vira açúcar no organismo, mas ele fez as sessões de quimioterapia. Né? Dá para aliar tudo, ele descobriu esse caminho que o Marcelo está seguindo agora, mas sem a quimioterapia, ele descobriu quando houve a reincidência da doença. É isso que espantou. E com isso, ele conseguiu uma sobrevida muito grande. É o fato, o que espanta não é o fato dele estar adotando um tratamento alternativo. O que espanta é ele não aliar a medicina. Ele ter abandonado o tradicional, ao tratamento alternativo, porque a gente sabe que o espiritual, a fé, a cabeça, a gente sabe que a cabeça da gente tem um poder enorme, inclusive para criar doenças, né, impulsionar a saúde. É isso que chama atenção. Ele não está com os dois nesse momento, ainda a gente sabe que câncer é veloz, né? Quem sabe ele está com esse livro, talvez ele leia e releia e de repente possa resolver unir as coisas. Mas eu acredito que ele não aguentou mesmo a sensação da quimioterapia. Ele falou para mim, eu não quero isso. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, eu não quero. Né? Vou ficar com a minha fé, que é daí que ele acredita que vem a mesma cura e pode ser, e vou ficar com tratamento alternativo. Vamos ver, ele está há muito pouco tempo nessa batalha contra o câncer. Vamos ver o desenrolar dessa história, que caminho, de repente ele volta atrás, de repente, né, ele vai querer continuar. A gente não sabe, a gente só pode rezar por ele e torcer demais para que essa cura chegue logo.